A nossa patrocinadora de hoje, Karen Caram, é uma produtiva muito especial que já lançou vários novos projetos desde que esteve na comunidade. Já salvou muitas produtivas de situações bem complexas. É uma profissional que eu admiro muito, que eu tenho a maior honra de dizer que é a nossa aluna. A Karen é especialista em direito preventivo. Ela tem mais de 20 anos de experiência na advocacia e agora ela tem ajudado muitas empreendedoras e empresárias através da confecção e da revisão de contratos. A gente tende a ficar em processos muito, como eu vou dizer, amadores, pela falta de documentação, pela falta de registro. E aí, o que acontece? Agora eu vou fazer um projeto com a fulana, a gente tá muito amigas, a gente tá se dando super bem, a gente tá super empática uma com a outra. Daqui a pouco a relação já não é mais assim e o projeto sofre. E as duas sofrem mais ainda. E as empresas sofrem e os clientes que não tinham nada a ver com a história também sofrem porque faltaram bons contratos. Além disso, com o progresso das empresas, com o progresso dos projetos, com o crescimento, os contratos muitas vezes eles se tornam insuficientes. E essa é a ordem natural das coisas, né? À medida que nós vamos crescendo, as ferramentas que nós tínhamos vão se tornando insuficientes porque nós vamos precisando de novas ferramentas. Então, a Karen trabalha com revisão de contratos também. Daqui a pouco, aquele contrato de locação que tu tem de muitos anos, aquele contrato com um colaborador teu, muitos anos, ele até já desempenha outras funções, ele não tinha comissões, agora ele tem. Ele tinha um horário de trabalho, agora ele tem outro. Uma sociedade que começou como uma parceria e virou uma sociedade. Todas essas questões precisam ser revistas e precisam obrigatoriamente de contratos que traduzam isso de verdade. Não pode ser uma coisa que, mas tá combinado. Não. As pessoas só fazem com a gente que a gente deixa. E ter bons contratos já nos tira do amadorismo desde o princípio. Então, falem com a Karen. Aqui tem o Instagram dela e o WhatsApp dela. E também marquem quando forem postar que estão estudando com a aula de hoje. E a Karen faz esse trabalho com contratos como uma área do direito preventivo. Porque sim, muitos conflitos e até muitos processos judiciais podem ser evitados se nós tivermos bons contratos realmente defendendo os interesses de todas as partes interessadas e, almejando o melhor para o projeto. Então, falem com ela e eu recomendo, sim, que todos tenham bons contratos. Tá certo? A comunicação de verdade leva horas incontáveis de olho no olho. Significa ouvir mais do que falar. Não é um pronunciamento por vídeo, não é um anúncio no jornal. São seres humanos conseguindo perceber e aceitar as coisas por meio de um processo interativo, constante e que visa o consenso. E ela deve ser absolutamente contínua. Esse é o nosso verdadeiro desafio. Essa é a frase completa de A Comunicação de Verdade leva horas incontáveis de olho no olho, do Guru Supremo, Jack Welch. Ele fala isso no livro O MBA da Vida Real. E pra mim é exatamente isso. Não é tu querer que o cliente te agrade te dizendo o que tu quer ouvir, mas sim que ele te diga a verdade. E o consenso de vocês dois é a transformação mútua. E ela vai acontecer. Então, é isso, é construir uma cultura de relacionamento. E aí vem o trabalho da Karen com contratos, porque muitas vezes fica o dito pelo não dito, e aí daqui a pouco o relacionamento das pessoas já não é o mesmo e o projeto está sofrendo, daqui a pouco o projeto cresceu e aquele contrato não serve mais, e aí começa a ter conflitos, e aí a relação já não está mais buscando um consenso, aí a comunicação perde tudo aquilo que ela poderia ter e vira um caos, sendo que só faltava uma orientação profissional para colocar cada pessoa no seu lugar e para que pudesse voltar a existir o olho no olho buscando consenso. Então, é sim um desafio construir uma cultura aberta a feedback. Sim, mas começa lá no início. Começa quando a gente faz um contrato e não fica como amador. Começa quando periodicamente a gente revisa os contratos para deixar claro que nós estamos cientes do que está acontecendo e nós vamos olhar isso daqui para frente. Fica claro quando nós não ficamos fazendo as coisas de qualquer jeito, porque daí depois a gente vai dizer que as pessoas não nos respeitam, mas as pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. E a gente deixa quando a gente não se respeita. Quando a gente continua comprando de uma pessoa que nos trata mal.
Quando a gente continua aceitando que as pessoas façam coisas que não estão legais. Quando a gente começa a não dizer as coisas que nos incomodam. Aí a gente deixa que qualquer pessoa nos trate de qualquer forma. E não é isso que a gente quer. Então, sim, esse é o nosso verdadeiro desafio. E com a orientação profissional fica muito mais fácil. Lembrando que a especialidade da Karen é direito preventivo. Então, já tá bem explicado, né? Falem com ela no WhatsApp e marquem ela no Insta quando forem postar a aula de hoje.